Olá, mais uma vez estou aqui com vocês para compartilhar a minha experiência na terapia injetável e na prática ortomolecular, uma experiência que já alcança quase 30 anos e sempre a utilizei como um fortalecimento da terapêutica básica, né? Como se faz em muitas áreas médicas. Então, injetável medicina é uma atuação bastante comum para uso de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides, vasodilatadores, etc., vasoconstrictores, etc. Então, é uma prática muito conhecida na medicina, muito utilizada na medicina, com excelentes resultados. Nada mais justo, então, que a própria horta molecular tem desenvolvido, nessas últimas décadas, vários tratamentos, vários protocolos para inúmeras doenças, inúmeras. E cada vez mais o médico está se familiarizando com isso, o que amplia bastante o leque terapêutico. Muitas vezes, a gente tem pacientes, vamos dizer assim, mais simples de contornar, pacientes que, às vezes, com uma pequena dieta, uma formulação, uma orientação, você consegue, então, reduzir um processo inflamatório, um processo de dor, um processo de déficit cognitivo, ou até uma pequena lesão de artéria periférica ou coronariana. Mas, muitas vezes, os pacientes nos procuram já com a doença bastante avançada e que a terapêutica apenas via oral, com orientação dietética, é bastante insuficiente. Nós temos que lançar a mão, então, de produtos que vão acelerar a cura, ou vão acelerar o processo relacionado à doença, quer dizer, vão desacelerar esse processo de uma forma muito mais evidente. Muitas vezes, esses pacientes já estão tomando tudo aquilo que a alopatia recomenda. No caso dos coronariopáticos, estão tomando estatina, vasodilatadores, tratando de hipertensão arterial, tomando uma série de produtos, mas estão com angina, por exemplo, ou estão já no segundo ou terceiro infarto. Muitos pacientes procuram também com déficit cognitivo, tomando. Esse é um dos maiores fracassos da medicina alopática, que é exatamente a doença de Alzheimer, a demência tipo Alzheimer. E esses pacientes necessitam, então, de uma terapia mais agressiva no sentido de fortalecer o corpo para combater aquela doença, né? Muitos também nos procuram, por exemplo, com sarcopenia, que é um processo difícil de ser tratado, e vão precisar de uma terapêutica injetável, EV ou IM, para acelerar a recuperação dessa massa magra que foi perdida. Então, a terapêutica endovenosa, IM, atinge uma gama enorme de processos, como vocês estão vendo aí. Então, você pode repor nutriente para fazer ação anti-inflamatória, analgésica, vasodilatadora, antineoplásica, pós-bariátrica, né? Os bariátricos têm uma dificuldade enorme de absorção de vários elementos, minerais, aminoácidos. Então, às vezes, a reposição endovenosa ou IEM vai ser muito útil. Os depressivos, os depressivos clássicos, os ansiosos, vão ter muita facilidade em melhorar a sua recuperação com esse tratamento. Mesmo sem medicina esportiva, né? Podemos usar a terapêutica endovenosa para fazer aquela ação retirada de metal pesado, antioxidação antiviral com ozônio, peróxido de hidrogênio, por exemplo, estimulação imunológica, isquêmica, nas doenças do cérebro, seja a esclerose múltipla, seja Alzheimer, seja Parkinson, na obesidade. Então, temos uma gama enorme de ação que nós podemos ter, né, a nível de consultório, a nível de clínica, né, para acelerar um processo curativo. Eu vou citar alguns exemplos agora do que nós temos, né, na nossa prática, vários produtos que a indústria farmacêutica brasileira ou a farmacêutica manipuladora desenvolveu uma quantidade muito grande de produtos que há poucos anos atrás não havia. O caso, por exemplo, do resveratrol, da baicalina, do piquenogenol, né? Da vitamina K2, da vitamina B12 endovenosa. Então, muitos produtos surgiram e continuam surgindo, o que aumenta muito o leque terapêutico para patologias mais graves. Então, por exemplo, você tem a gama de minerais, você pode fazer reposição de nutrientes, EV ou IM. Então, selênio, zinco, cobre, cromo, né? Manganês, o magnésio. Muitas vezes o paciente ou não absorve, ou tem efeito colateral, por exemplo. Com zinco é comum efeito colateral com zinco, né? Como você quer manipular, prescrever zinco
problema comum a rejeição ao zinco. Então, você pode então acelerar essa reposição com esses exemplos de minerais disponíveis. A mesma coisa em relação à vitamina K2, vitamina D, né? Então, você pode repor vitamina C, o NAD, né? O NADH, niacina, de nucleotídeo reduzido, que é importante em mitocondriopatias, por exemplo. Você tem também uma facilidade nesse aspecto. Todo o complexo B, hoje você tem em forma injetável, a própria metilcobalamina, que é a vitamina B12 mais ativa, né? Metilfolato, tanto usado para vários quadros psiquiátricos, quadros de reposição dos pacientes obesos, já que o folato nesses pacientes bariátricos, melhor dizendo, já que o folato necessita de uma certa acidez gástrica para ser absorvido, né? Então, você tem a B2, B3, B5, B6, B1, então uma gama enorme de vitaminas do complexo B, assim como os aminoácidos, né? Então, no paciente sarcopênico, no paciente bariátrico, nós temos necessidade enorme de repor aminoácidos. E até no paciente, no caso aí do triptofano, nos pacientes com muito baixa resposta à terapêutica oral para aumentar a serotonina, ou nos pacientes com fibromialgia, que o cividrotriptofano é uma boa escolha terapêutica. Vocês estão vendo aí o BCAA, valina, isoleucina e leucina, né? O maior estimulante da mTOR, a proteína ligada ao crescimento muscular. A arginina, muito útil nos pacientes hipertensos, nos pacientes que necessitam de um aporte de produção de maior dióxido nítrico. Glicina, taurina, muito importante nas ansiedades. A lisina também é um componente importante, no estado de antiherpéticos, por exemplo. Ou na reposição geral de aminoácidos. Então, esses são apenas alguns exemplos de aminoácidos nós temos disponíveis para isso, né? Aqui a reposição de vários nutrientes, uma coenzima Q10, ribose, lipóico, carnosina. Carnosina importante antiglicante, o lipóico um tremendo antioxidante, muito importante para aumentar a sensibilidade à insulina. Também tem um efeito quelante também, que pode ser um coadjuvante importante em terapias, por exemplo, de quelação oral, né? A coenzima Q10 de ribose, muito útil nas mitocondriopatias, tipo miocardiopatia dilatada, fazem parte do protocolo Sinatra, que eu vou abordar um pouco mais à frente. E com ação anti-inflamatória, que é o tipo de paciente que nos procura com muita frequência, é o paciente que tem algum tipo de inflamação. Nós temos vários produtos. Nós temos o DMSO, que é o argimetilsulfóxido, muito utilizado em artropatias e colagenoses. O metilsulfonilmetano, que é, vamos dizer assim, um primo do DMSO, tem um poder um pouco mais baixo, de uma potência menor, mas ele pode ser usado, por exemplo, em pacientes que não podem usar o DMSO. A curcuma longa, né? A curcumina, excelente anti-inflamatório geral para qualquer tipo de patologia inflamatória e também nas patologias que envolvem dor. Não? A baicalina, que é um flavonoide, né? Uma planta chinesa, que entrou no mercado recentemente, um alto poder inflamatório geral no corpo, né? O picnogenol, grande flavonoide de uma planta chinesa, uma árvore chinesa, muito usado há 30, 40 anos, perdeu um pouquinho a fama depois do resveratrol, mas vem isso surgindo como um grande composto, pode ser usado nas cardiopatias, nas doenças neurodegenerativas, né? Sempre que você quiser fazer uma ação antioxidante, anti-inflamatória. O pode ser IM ou EV. A colchicina, também é anti-inflamatório importante, que eu utilizo muito para hernia de disco, para as protusões de disco, não, na forma endovenosa, junto com o DMSO. Nós temos aqui, mostrando para você aqui um protocolo do DMSO, que é esse ácido de metilsulfóxido, né, particularmente usado nas artropatias, principalmente, como eu sinalizei aqui, na osteoartrose, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante e nas colagenoses em geral. Então, vocês veem que é uma molécula que utiliza em volume, não em concentração, e tem um grande efeito anti-inflamatório, além de um efeito também interessante, vasodilatador, oxigenador, ela fornece oxigênio. Então, não é muito utilizada em arteriopatia. Temos aí o EDTA,
o peróxido de hidrogênio, o próprio ozônio, mas você tem esse efeito colateral do DMSO, que é esse efeito que acrescenta ao DMSO, além das artropatias, as doenças que envolvem algum tipo de vasculopatia. E sempre associado ao sulfato de magnésio, vitamina C e complexo B. Particularmente, o DMSO também é muito útil na cistite intersticial. Você injeta na uretra o 100 ml de DMSO, junto com o soro fisiológico, ele é um grande anti-inflamatório e é uma liberação catalogada pelo FDA, né, como uma prescrição útil do DMSO, com bom resultado, uma patologia bastante complexa, né, que é a cistite intersticial, complexa no sentido terapêutico, né, e difícil tratamento. Então, o DMSO muito bom, principalmente nas patologias de joelho, na patologia coxofemoral e como um coadjuvante importante no tratamento, por exemplo, da produção de disco, de disco junto aí com a colchicina, como tinha falado anteriormente, né? Também podemos utilizar as ações antioxidantes desse material injetável, EV ou IM, né? Então, como eu falei anteriormente, o picnogenol, o pirrolino, clorino, quinona, que pode ser EV também, eu prefiro IM. Então, toda patologia que envolve mitocondriopatia, que a doença da mitocôndria ou a disfunção mitocondrial é uma das bases gerais de quase todas as doenças que nós trabalhamos. Déficit cognitivo, o hipotireoidismo, né? Você tem, então, a mitocôndria, ela é uma organela celular muito frágil, que depende muito do pH, depende muito do estado de redução da célula, depende muito do processo ativo, do processo inflamatório. Então, basicamente, as doenças crônicas acabam envolvendo a mitocôndria. Então, você tem uma lesão mitocondrial, consequentemente, você tem uma queda de ATP celular, e o ATP é necessário para qualquer função celular. Então, você tem uma queda geral da função celular, uma disfunção celular. E o PQQ, junto com o biquinol, com a enzima Q10, a vitamina, o FAD, a flavina, né? a niacinamida, o NAD, né? Eles são produtos que vão, então, fortalecer a mitocôndria, acompanhados de um processo antioxidativo, de recuperação mitocondrial. Então, as pessoas com fadiga, com astenia, com má resposta terapêutica, você pode avaliar uma resposta, uma lesão mitocondrial importante, né? O resveratrol, esse grande antioxidante endotélio vascular, que é a grande molécula capaz de nos proteger contra a placa de gordura, o ateroma, o rompimento de placa, o infarto do miocárdio. Então, o resveratrol, a sua ação anticâncer já largamente comprovada, né? O lipóico, essa substância endógena, né, antioxidante, sensibilizador da insulina, uma molécula extremamente importante nos pacientes diabéticos, nos pacientes com resistência à insulina, nos pacientes com lesão arterial de membros inferiores, por exemplo, nas neuropatias diabéticas, é fundamental o lipóico, também endovenoso, né? A nossa vitamina C, a sua fitoimunoestimulante, antioxidante, anti-inflamatória, né? Fundamental também nas patologias virais, é um coadjuvante fundamental do corpo humano para combater uma série de problemas. A melatonina, que é classicamente usada sublingual ou via oral, hoje existem protocolos endovenosos para várias patologias, inclusive no câncer, né? Eu sempre a utilizo no câncer via oral, mas agora já existem protocolos até de 40 miligramas, 80 miligramas diários em câncer, patologias endovenosas, né? Da melatonina, essa grande substância, hormônio, neurotransmissor, importante que for, que seria assim, um maestro de várias funções do corpo humano, a presença da melatonina. Não esquecer seu efeito anticortisol, o seu efeito antissistema nervoso simpático, né, o seu efeito sensibilizador da insulina, reguladora de vários hormônios, de várias funções cronotrópicas das células, né? Aqui vemos o papel do resveratrol, por exemplo, no envelhecimento, na longevidade. O resveratrol hoje, vários trabalhos, quando você estuda o resveratrol, apontam N funções. Então, a ingestão diária do resveratrol via dieta é fundamental, via cápsula também.
Mas, muitas vezes, como eu disse, nós somos obrigados, então, a intervir, né, com uma ação mais contundente, quando você objetiva anti-inflamar e antioxidar. E o resveratrol, ele é a transmissão de envelhecimento, ele é um estimulador da sirtuína e um estimulador da MPK. Vocês sabem que essas duas moléculas são responsáveis pelo sucesso terapêutico do tratamento baseado em restrição calórica. Então, restrição calórica, o sucesso terapêutico de reduzir infarto, hipertensão, câncer e aumentar os anos vividos em cobaias em humanos, deve-se também a MPK e a sirtuína, além de outras moléculas. E o resveratrol é capaz de acelerar essas duas moléculas. Como ação analgésica, no paciente que tem dor, nós temos o demersol endovenoso, mas aí basicamente para dor articular, né? E também não esquecer das inflamações musculares, as miosites, as dermatomiosites, a fibromialgia, porque ele é um relaxante muscular importante, o demersol, né? O metilsulfonilmetano, a curcuma injetável, aí acompanhada da lidocaína, e a DL-fenilalanina, que também tem um efeito analgésico, porque ela bloqueia a encefalinase, evitando assim, a degradação da encefalina, né? Então, tem um efeito analgésico também importante. Como quelante, nós temos basicamente o EDTA, que é um bom quelante para chumbo, por exemplo, e o DMRSO, que é um quelante especial para mercúrio. Então, podemos, então, isso para patologias injetáveis, né? É extremamente usado e liberado para esse fim em qualquer nível de farmacologia, né, na medicina do trabalho, por essa potência antioxidante, quelante que eles têm. A ação vasodilatadora, quando você quer uma ação vasodilatadora num paciente, por exemplo, com vasculopatia periférica, vasculopatia central, o EDTA, sem dúvida, até hoje, ele é imbatível, né, em patologias envolvendo obstruções arteriais. O peróxido de hidrogênio, ele tem também um efeito vasodilatador, entregador de oxigênio, também é muito útil nesse aspecto. O ozônio, que são patologias que você pode associar EDTA com ozônio, EDTA com peróxido, né? Você vai, então, ter uma maior oferta de oxigênio para atingir um tecido que está sofrendo ali um processo isquêmico, um processo de insuficiência, né, de oferta de oxigênio. Vai ser importante. Assessorado, por exemplo, resveratrol, piquenogenol, magnésio, que é um vasodilatador. Então, podemos fazer uma patologia bastante abrangente em situações em que o paciente está tendo reinfarto, está tendo obstrução de artéria periférica, de membros inferiores, uma claudicação intermitente. Podemos fazer isso no paciente, por exemplo, com lesões de perfusão cerebral. Nós sabemos que a doença de Alzheimer quase sempre tem algum componente vascular, normalmente porque esse paciente com Alzheimer são pacientes idosos e tem lesão isquêmica e muitas vezes a ressonância magnética está lhe dizendo gliose por provável bioangiopatia. Então, você vai ter que fazer uma atuação vascular nesse paciente. Então, esses compostos são extremamente úteis. Então, nós vemos aqui que o EDTA ele abrange a doença vascular periférica, né? Vários tipos de doenças periféricas, e também a doença vascular cerebral, com AVC isquêmico, AVC transitório por ateroma, múltiplos infartos. Então, uma indicação bastante grande, é uma molécula, um indivíduo, uma pessoa bem treinada, vai ter muitos efeitos positivos para o seu paciente, seguindo rigidamente os protocolos propostos para o uso de ETA. De forma alguma, é um composto que você pode usar sem algum tipo de treinamento. Ok? Aqui eu vou mostrar para vocês um grande estudo, né, táxis do EDTA, que provou o efeito do EDTA em patologias vasculares. E aqui nós vemos, né, quando esse estudo foi duplo cego, randomizado, e separaram todos os pacientes que tinham lesões arteriais reconhecidas e viram que o grande efeito, o maior efeito do EDTA como vasodilatador e protetor foi exatamente nos pacientes diabéticos quando comparado com o grupo placebo, né? E os resultados foram espetaculares. E é exatamente o paciente que faz mais lesão arterial, é exatamente o diabético. Então, o EDTA ele fez um efeito benéfico exatamente nos pacientes que mais fazem lesão arterial coronariana
ou claudicação intermitente, entupimento de tibial, de epidiosa, o que for, e cerebral média, são diabéticos. O EDTA teve, evidentemente, aqui nós temos paciente diabético e paciente não diabético. Vemos a diferença enorme. E esses pacientes, quando chegam para nós, estão tomando toda a sorte de produtos. Todos os antidiabéticos, estatinas, etc. E os pacientes continuam sintomáticos, continuam reinfartando, vão desenvolver no futuro miocardiopatia isquêmica e vão desenvolver no futuro reinfarto e a miocardiopatia, né? Então, o EDTA é uma grande molécula. Aqui, no trabalho publicado, estudo piloto do EDTA, em pacientes com lesões de membros inferiores graves, né? E com recuperação, que muito dificilmente você consegue isso com a terapêutica clássica apenas, né? Muitos pacientes caminham para a cirurgia, e aí que nós vemos recuperação bastante boa, né? Um outro alvo muito importante na nossa clientela está crescendo cada vez mais, que é exatamente o paciente idoso. A doença de Alzheimer está ficando cada vez mais comum, porque as pessoas estão ficando mais idosas. A doença de Alzheimer tem um pequeno componente genético, a grande maioria das pessoas que contraem Alzheimer são os idosos. E é um dos maiores fracassos da alopatia, um fracasso retumbante da alopatia, o tratamento do Alzheimer. Usa apenas bloqueador da acetilcolinesterase e uma outra coisinha, né? Então, a patologia, o tratamento alopático não envolve o tratamento da inflamação, da oxidação, né? Não existe nenhum tratamento da alopatia sobre isso. Então, nós sabemos que nós temos que congregar muitos e muitos esforços, combater as neurotoxinas, retirar metal pesado, fazer a vasodilatação, anti-inflamação, antioxidação. E a alopatia tem apenas o quê? Quase isso, inibidor de colinesterase. E quando nós temos, então, uma série de processos que vão levando à perda cognitiva com a idade, e nós nunca sabemos quem está perdendo cognição hoje, se daqui a 10 anos ele vai estar exatamente igual a hoje, ou se aquilo ali foi um início da doença de Alzheimer. Então, temos que estar bastante atentos a isso e usando uma série de produtos que nós podemos utilizar. Então, nós vemos que no Alzheimer, como na ELA, como na esclerose múltipla, há um processo inflamatório evidente, liberação de dezenas de citocinas inflamatórias, liberação de radicais livres de oxigênio, que pode fazer uma inflamação aguda ou uma inflamação crônica, que vão, então, acabar dinamitando o neurônio, né? E vai ter morte do neurônio dopaminérgico, do Parkinson, ou do neurônio colinérgico, do Alzheimer, ou do neurônio motor na ELA. Então, nós vamos poder então, ter todo tipo de doença degenerativa, incluindo agora, modernamente, a depressão, que a ELA também foi, na depressão foi também, nós podemos encontrar os pacientes muita neuroinflamação. Então, na doença de Alzheimer, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Podemos fazer toda a sorte de anti-inflamatório, vasodilatadores, compostos que vão melhorar a mitocôndria, aumentando a ATP, aumentando, então, a chance de você produzir acetilcolina, produzir glutamato, produzir tudo aquilo que está faltando nesse paciente, tá? Vitamina B2, a B3, a magnésio, a B12, né? Podemos também fornecer acetilcarnitina, que é uma molécula fundamental, está levando acetil para dentro do cérebro para fazer acetilcolina. A própria carnitina também vai melhorar a energia mitocondrial. Aqui no alfa-glicerolfosfato, a forma de você levar colina para o cérebro, baicalina anti-inflamatória, dilatrol anti-inflamatório e antioxidante. E muitas vezes os pacientes estão acompanhados, não só no Alzheimer, em muitas patologias, de um déficit de vitamina D. E nós somos obrigados, então, a fornecer vitamina D de uma forma mais incisiva. Então, daí as ampolas de 100 mil, 25 mil, 600 mil unidades de vitamina D, que pode ser associada à curcumina, e você é obrigado aí pela curcumina, incomoda um pouco a fazer a lidocaína, isso 1 ou 2 vezes por semana. Então, é um projeto muito diferente do que ficar passando apenas rivastigmina, donepezil, quer dizer, remédios puramente sintomáticos, que a alopatia usa numa patologia extremamente grave, que não tem cura, obviamente, mas nós temos que fazer com que aquele cérebro fique vivo o maior tempo possível, né, esperando novas terapêuticas e dando uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, a própria neuroinflamação, né? A carnitina baicalina, cofator de mitocôndria, você tem que dar B2, dar B3, coenzima Q10,
para ativar a mitocôndria que está lá inflamada, oxidada, reduzida, né? Então, nós podemos também aplicar isso em endovenoso. Aí, nesse quadro, né, que eu coloquei isso no slide de um livro meu, o papel do resveratrol como excelente, né, para combater o envelhecimento, a doença de Alzheimer, esse flavonoide, encontrado em dezenas de alimentos, até o nosso café tem resveratrol, mas que muitas vezes você é obrigado a fazer uma coisa injetável, porque muitas vezes não se alimentam direito, tem efeitos, às vezes, colaterais, como muitos produtos via oral. Então, você é obrigado a instituir uma terapêutica endovenosa, para fazer um programa endovenoso, além do programa oral, de via oral, que já é feito normalmente, né? Aqui, nós sabemos, por exemplo, que na doença de Parkinson há uma morte do neurônio dopaminérgico, o neurônio que secreta dopamina. Nós sabemos que o estresse, quando libera dopamina, a dopamina é oxidada pela monamina oxidase. O próprio nome está dizendo, quando a monamina oxidase atua, está formando peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, então, pode, dependendo do indivíduo, fazer uma lesão oxidativa. Então, nós temos então fazer um tratamento antioxidante para isso. E aqui nós vemos, no trabalho publicado em 2018, o grande papel da curcuma como efeito na prevenção, tratamento da doença de Alzheimer, assim como na esclerose múltipla. Então, se você usar o protocolo Coimbra, o grande protocolo Coimbra, tem que associar a ele os conceitos automoleculares, e dar um salto maior ainda de tudo aquilo que o protocolo Coimbra já nos trouxe de muito bom. Aqui, nas neuropatias, cardiopatias, que você tem uma miocardiopatia, uma perda da função da célula cardíaca contrátil, então vão dar auxiliares, né? Que é o protocolo Sinatra, carnitina, magnésio, ribose, coenzima Q10, associado a tratamentos orais. Na psiquiatria, no quadro psiquiátrico, depressão, você tem queda de serotonina, você, por falta de metilfolato ou por excesso de metal pesado, né? Quando você tem, por exemplo, carência de vitamina D, você não produz neurotransmissor de vitamina D, você tem dificuldade disso. Ou quando você tem uma hipovitaminose D, que é capaz, então, de aumentar o cálcio intracelular e você levar uma lesão de mitocôndria, uma mitocondriopatia, por carência de vitamina D. Então, você tem uma carência de feniletilamina ou de tirosina para produzir as catecolaminas. Então, muitas vezes, o paciente não sai. Então, você tem que combater a neuroinflamação e, ao mesmo tempo, fornecer alguns desses aminoácidos que são precursores desses neurotransmissores. Então, o complexo B, a feniletilamina, metilfolato, tirosina, às vezes vai ser a grande arma que esses pacientes vão ter para sair da depressão. Um terço dos pacientes depressivos são classificados pela própria psiquiatria como mal respondedores ou não respondedores. E o psiquiatra fica trocando remédio, obrigado a trocar remédio, os testes pequenos, porque tem uma neuroinflamação ou tem uma desnutrição que não é combatida de forma alguma. Dá-se o antidepressivo e psicoterapia. Não, nós temos que botar na maleta do psiquiatra muitos produtos de vitaminas, etc., e anti-inflamatório na maletinha dos nossos psiquiatras. Tá? Aqui a vitamina D, mais um exemplo de se dar uma dose alta para repor um paciente que está com hipovitaminose D, que não responde adequadamente pelo papel que a vitamina D pode ter aí, aqui junto à coenzima Q10, o biquinol, para combater a mitocondriopatia. Um outro quadro fundamental também é o desempenho físico, né? Então, muitas vezes, nós recomendamos aos nossos pacientes, né, para iniciar um projeto um protocolo de desempenho físico. Então, nós temos que dizer auxiliares, no caso da obesidade, eles estão deprimidos, eles estão desanimados, falta aquele start, né? Falta o start. Então, muitas vezes, quando você programa uma coisa injetável, IM ou EV, toda semana se aplica algum tipo de ativador, aí vai lá pesar, vai na balança, você vai orientar em relação à dieta, está obedecendo a dieta ou não, você vai fazer lá uma medição de massa magra, de massa gorda, coloca ele num projeto, num protocolo IM, coloca no projeto EV, que vai dar um impulso a ele. Então, você tem hoje ergogênicos, né? Você tem um cromo que é um grande sensibilizador de insulina, tem a carnitina, que ativa a mitocôndria, derribose. Isso é aqui um exemplo, vamos fazer muitas coisas para melhorar isso. E aí o paciente sentir-se mais energizado, pode fazer aquele tratamento depressivo, pode fazer a tirosina, a fenilalanina,
que esses pacientes normalmente estão com um quadro déficit relacionado à sensação de bem-estar, ao prazer pela vida. Então, isso pode ajudar no seu tratamento, né? Aqui no paciente, por exemplo, que você necessita da energia muscular, ou no paciente com sarcopenia, a própria leucina injetável, todo o BCA injetável que nós temos hoje, para estimular a mTOR. Então, fazer síntese proteica, você então recuperar esse paciente de uma vez. Muitos pacientes são pacientes que têm dificuldade absortiva, eles têm um leaky gut no intestino, com isso, então, a absorção fica muito, muito ruim e, às vezes, então, a terapia injetável vai ajudar bastante. Então, para estímulo da mTOR, que é essa grande proteína ligada à síntese proteica, que é aquela proteína que você quer estimular quando você leva um paciente para fazer exercício resistido, então você pode dar piclogenol, carnitina, um blend de BCA, que é leucina, isoleucina e valina, e pode também dar um pool com que vem vários produtos associados também a essa ativação muscular, aumento de força muscular e hipertrofia muscular. E esse último slide, né? Muitas vezes você tem um paciente idoso que tem uma dificuldade imunológica, sempre fazer uma bronquiectasia, uma pneumonia, um resfriado, infecções urinárias com frequência, infecções crônicas no corpo que não consegue debelar, ou estado viral crônico, que você quer estimular esse paciente, né? Uma hepatite C, HIV, qualquer patologia viral crônica, logicamente o pós-Covid, né? O Covid longo, em que você tem que fazer um terapêutico imunológico atuante. Então, aqui está um exemplo, né? Baicalina, complexo B, timomodulina, vitamina C, então, o zinco. Então, são produtos que se tem à mão, né? Que você pode, então, estimular o paciente. Então, de uma forma geral, colocar no seu consultório ou na sua clínica esse tipo de conduta vai ampliar muito o seu leque terapêutico e vai acelerar aquilo que você já está fazendo em termo oral. Então, você tem um paciente com artrose grave, está fazendo tudo que você conhece, rutina, boswellia, né, vitamina C, metilsulfoniluretano, você está fazendo tudo que você pode fazer, né, e o paciente está com dor, o paciente tem limitação de movimento. Então, a terapêutica endovenosa vai ser excelente. A mesma coisa, paciente com miocardiopatia dilatada, você está fazendo tudo que você pode para o via oral, aumentando a coenzima Q10, dando magnésio, dando carnitina. Às vezes, fazer o protocolo Sinatra injetável vai fazer a diferença entre um paciente e outro, assim como com o cognitivo, no câncer, a melatonina injetável no câncer, né? O lipóico injetável, as patologias arteriais periféricas com o lipóico injetável. É uma gama enorme. E a entrada de muitos produtos intramusculares facilitou você que ainda não tem ainda fica na dúvida de implantar na tua clínica, que o EV você vai ter que comprar uma máquina para ozônio, vai ter que comprar uma centrífuga, vai ter que arrumar um local para fazer o EV, né? Esse tem um custo, tem um gasto isso. Então, o IM, você pode começar a usar o IM, vai ganhando prática com esse produto, e amanhã então você poder então instalar uma clínica com mais aparelhos, com maior conforto do paciente, cadeiras papai, etc, etc, né? Estamos nessa luta aí já há 30 anos, né? Eu tenho o meu curso, eu faço o curso de endovenoso já há 25, 30 anos, né? E agora também online, prático, ortomolecular, o curso também online, na própria clínica. Nós fazemos os cursos de terapia ortomolecular, está aí o meu site, o meu e-mail para qualquer esclarecimento. Então, um grande abraço a todos, é um prazer novamente estar aqui. Espero ter passado um pouquinho da minha experiência nessa área. Um grande abraço.